Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um podcast no nosso canal com uma convidada muito especial que se chama Dulce Maria. É uma honra muito grande ter ela aqui conosco. Agora vamos fazer a primeira pergunta para ela. Qual foi sua maior dificuldade em estar nos caminhos do Senhor? Foi não ter fé em Deus em certo tempo na minha vida. Também não ter a coragem de renunciar àquilo que eu gostava, aquilo que eu me satisfazia de certa maneira. Você já tentou desistir de tudo aqui nessa terra? Já, em alguns momentos, tive visões de muitas vezes me vendo em uma situação de tirar a minha própria vida. E Deus mostrou ali que estava com você? Sim, ele demonstrou que estava presente comigo. E era só eu chamar ele, que ele ia enviar algumas pessoas para me tirar e me auxiliar a ter mais comunhão com ele. E aquele momento difícil da minha vida passar e se tornar um testemunho para ele. Você já falou em algum momento nessa vida em não querer ser evangélica? Já. Foi um momento que, certas circunstâncias na minha vida, eu perdi a fé porque eu olhava o meu cenário da minha vida. E eu via que não tinha um Deus que pudesse me acudir e me tirar daquela dor, daquele sofrimento em que muitas vezes eu me encontrei. Então você considera que como se tivesse sido abandonada por Deus, é isso? Sim, só que nunca foi o caso, né? Eu que não queria ouvir o que ele tinha para mim e muito menos queria me posicionar e chamar por ele, para ele vir. Todos nós, né? Tivemos aquelas coisas do velho homem, né, para ser uma nova criatura. E você hoje pudesse voltar ao tempo, o que você faria de novo? Naquela situação? Sim, de ver que Deus estava ali mostrando que estava cuidando de você. Eu teria confiado e buscado mais, chegar mais perto dele, ter passado e evitado muitos constrangimentos e muitas dores que hoje eu vejo que foi desnecessário. Foi por causa da minha imprudência de não confiar no Senhor. É isso, a gente às vezes tá ali muito nossos olhar escuros, né, nas trevas, e acaba que esquece de que Deus está cuidando da gente, de que Deus está provendo na nossa vida, provendo uma pessoa ali para orar, para interceder, provendo ali uma pessoa para fazer aquilo que você acha impossível, improvável. Deus está sempre ali provendo, não é verdade? Sim. Você tem mais alguma coisa a falar, fora essas 3 perguntas? Tem. Pois pode falar, fica à vontade. Resumidamente, o meu testemunho em 2020 começou a pandemia e eu descobri que eu tinha uma doença dermatológica e que ela começou dando sintomas poucas, mas em grande excesso na minha pele. E eu comecei a ouvir muito que poderia ser um câncer, um tumor. E aquilo foi entrando na minha mente, juntando com problemas da escola, problemas dentro de casa. E foi se tornando uma bola de neve que foi acumulando, que foi chegar ao estado de eu ser diagnosticada com ansiedade e começar a tomar remédio. Nesse período, a minha fé em Deus já tinha sumido. Eu não via maneiras de viver uma vida longe. Eu sempre falava que em algum momento eu não ia viver tanto tempo. Então foi nesse momento aí que você considerou Deus ter abandonado você, né? Sim, porque eu olhava na minha situação, para dentro da minha família, para a minha saúde, para a saúde das pessoas que estavam em volta, e eu não via que tinha saúde, que não tinha graça ali, mas apenas o oposto da graça. E aí eu comecei a duvidar do Senhor e olhar para as pessoas religiosas e olhar com bastante desprezo e não querer ouvir o que o Senhor tinha para falar comigo através delas. Nisso também foi passando o tempo, eu comecei a me ver, né, planejando acabar com aquela dor para sempre e evitando muitas vezes ter uma intimidade com o Senhor. Até que um dia então o Senhor usou um profeta para falar comigo, orar por mim,
e repreendeu o espírito da morte que estava ali comigo. Falou para minha mãe, no caso, que eu só tinha, que dentro de 3 meses eu estaria na sepultura e que o Senhor estaria livrando. Falou que eu era escolhida. E aquilo naquele momento para mim, foi só mais um momento onde eu saí daquele lugar, daquela casa rindo, debochando, brincando. E aquilo para mim foi mais um dia normal. Mas aí o Senhor começou a puxar mais, usar mais pessoas no meio da escola. Voltamos para 2022, tive um encontro com a professora, que também na época era evangélica, começou a pregar para mim, e passou os 6 primeiros meses ali do ano pregando, falando de Cristo ali para mim. E em junho me encontrei em uma situação, com piedade de um amigo meu, que me fez eu voltar à igreja, orar por ele e buscar ali por ele, e o Senhor me pegou ali naquele momento. Mas como a vida nem sempre, a caminhada com o Senhor é fácil, eu comecei a me afastar e voltar, continuar, no caso, as velhas práticas. Só que aí eu cheguei numa situação que eu não estava mais aguentando, porque eu já tinha provado do amor, já tinha provado da misericórdia do Senhor e das graças que Ele tem conosco. E uma hora o meu espírito chorou querendo o consolo do Senhor. Então, passei o 2023 nessa sede, pecando e chorando, pedindo perdão. E em 2024, no dia 26, fiz uma oração ao Senhor, pedindo que o Senhor reconciliasse comigo. Falei com algumas pessoas que eu queria mudança. Pedindo ao Senhor para se reconciliar com Ele, né? Me reconciliar através de uma carta. Eu tenho ela até hoje ainda. E fiquei assim, Senhor, eu não quero voltar para a igreja onde eu estava congregando. E o Senhor usou uma antiga amiga minha, que já casada, para me levar na casa dela, para eu participar de um congresso de jovens. E eu fui. No primeiro dia eu chorei, me derramei, e ali eu vi que o meu lugar era na igreja, que o meu lugar era buscando ser mais cheio do Espírito Santo. E eu chorei, me reconciliei naqueles 2 dias daquele congresso. E foi passando os momentos de renunciar músicas, mudando roupas, vestes, amizades. Foi um processo muito dolorido. Na hora do intervalo, eu ficar mais afastada para não pecar, ficar mais afastada de alguns amigos, de algumas pessoas da minha família, porque eu queria estar em santidade com o Senhor. E o Senhor foi sempre me dando força para mim eu continuar buscando a santidade. E hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz. Talvez eu não tenha vindo por tanto amor, que eu passei por muitas coisas, mas eu vim para o Senhor e pela glória do Senhor eu estou aqui, cada vez mais firme, buscando mais ser preenchida do Espírito Santo e buscando levar o Evangelho a jovens que se encontram na mesma situação que eu já tive. E foi não ter forças para renunciar ao velho homem e deixar ele lá atrás. Glória a Deus. Amém. É uma bênção essa jovem aqui. Glória a Deus. Todos nós temos o velho homem, que o velho homem é antes da gente se converter, né? Tem ali o passado, que a gente precisa do perdão do Senhor. Todos nós temos. Não tem um que eu não tenho nada que o Senhor não se agrade, eu não fiz nada de pecado, de errado, mas todos nós temos, né? E precisamos todos os dias nos reconciliar com o Senhor. Embora as pessoas não vejam a nossa vida como Deus vê a gente, né? Porque vocês me veem de uma forma e Deus já me vê de outra forma. Da mesma forma é com a Dulce. Eu vejo a Dulce de uma forma, Deus já vê de outra forma bem mais melhor, bem mais ampla do que a minha. Conhece o coração, o interior dela. Mas ela já até pensou que Deus teria desistido dela, abandonado ela, já até planejou em desistir de tudo nessa vida, mas é porque cada um tem suas lutas, cada um tem suas dificuldades, desafios nessa vida, e só quem
sabe do que a gente está enfrentando ali. Os leões é Deus, e todos os dias a gente tem um leão para vencer, mas todos os dias Deus nos dá força para vencer os leões. Deus nos dá coragem, a coragem de Davi esteja sobre cada um de nós para vencer os leões dessa vida. Muito obrigada. O próximo podcast vai vir aqui uma pessoa muito importante também, e ela vai falar também sobre perdão. Vai ser um testemunho muito impactante. Conto com a sua participação aqui, de deixar o seu like, se inscrever, ajuda bastante. Se você quiser contar o seu testemunho, você pode me falar, tá bom? Seja nos comentários. Se não tem meu contato ou tem alguém conhecido da minha volta, eu passo meu número para você, tá bom? E vai ser uma bênção, vai ser para a glória de Deus. Muito obrigada por ter vindo fazer parte aqui desse momento. Me alegro. Após alguns dias, né, a gente estava sem fazer nenhum vídeo, nem nada, porque não é sempre que aparecem pessoas com coragem, com ousadia para vir aqui dar o seu testemunho. E as poucas que aparecem, aproveito, né, valorizo. E vai ser bênção. Já vai ter outro próximo podcast. E enquanto vai aparecendo pessoas, a gente vai fazendo, amém? Muito obrigada. Quer dizer alguma coisa? Sejam fortes, porque a presença do Senhor, Ele preenche qualquer vazio que o mundo pode deixar. O mundo, de certa forma, é maravilhoso para quem está lá, é gostoso, mas ele também deixa um vazio muito grande, e só a presença de Deus que pode preencher e pode curar feridas, traumas do passado. Então, se permita viver o novo com o Senhor, se tornar um novo homem, com a graça do Senhor, que Ele irá preparar um propósito maravilhoso para cada um de vocês. Amém. Amém. É isso, gente. Nossa maior dor é o nosso maior propósito. Glória a Deus, é verdade. Sua dor está grande hoje por algum desafio que você está passando. Lá na frente vai ser seu maior propósito. Que Deus vai usar ali a sua dor. No seu maior propósito. Sua dor é seu maior propósito. Ele estará usando a sua dor em cumprimento da sua promessa ali lá na frente. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Se inscreva, né, Dulce? Se inscrevam, compartilhem também com os amigos de vocês, com a família, e ajudem cada vez mais essa pessoa maravilhosa. Amém. A trazer pessoas para dar testemunho e incentivar pessoas a buscarem mais do Senhor. Amém. Obrigada. Deus abençoe.